Olá, eu me chamo Paulo Sávio e gostaria de falar um pouquinho com você, você que é testemunha de Jeová, você que é estudante há muito ou há pouco tempo, frequenta ou não o Salão do Reino, não importa, você também que tem interesse em assuntos espirituais, às vezes até para fins acadêmicos, eu gostaria de bater um papo franco com você. Deixa eu me apresentar mais uma vez, meu nome é Paulo Sávio e eu fui testemunha de Jeová por 17 anos, somando aí o tempo de estudo, mais de 20 anos de associação com as testemunhas de Jeová, sendo que metade desse tempo foi como ancião, no cargo de ancião congregacional. O ancião é considerado um homem maduro espiritualmente e é uma pessoa que presta diversos serviços na congregação de natureza espiritual, de organização das reuniões e principalmente de pastoreio também, de acompanhamento da espiritualidade dos irmãos e convive muito de perto com os problemas, com as ansiedades das pessoas no Salão do Reino. Justamente por causa disso, eu comecei a conviver mais de perto com os irmãos e comecei a observar determinadas incoerências, determinadas coisas que me incomodavam profundamente, porque a gente sempre ouvia falar muito nos discursos, lia demais a respeito da organização de Jeová como paraíso espiritual, como a única organização verdadeira, que tinha o canal de comunicação aprovado por Jeová para a humanidade aqui na Terra. E certamente, embora eu soubesse que isso não isentava ninguém das ansiedades, dos problemas da vida, é claro, mas imaginava-se que não se deveria encontrar dentro dessa organização pessoas, seres humanos, com a quantidade de sofrimento que eu particularmente encontrei e passei a observar. Embora eu não tenha dados estatísticos, eu ouvi dizer que existem estatísticas, mas eu não tenho esses números, então não posso citá-los, mas na minha convivência, na minha experiência pessoal, eu posso dizer que seguramente entre as testemunhas de Jeová, comparativamente com as pessoas de fora da organização, existe uma quantidade bem maior, uma proporção bem maior de pessoas com problemas emocionais, psicológicos, baixa autoestima, melancolia, estados pré-depressivos e até a própria depressão. Então isso começou a me incomodar bastante e me levou a fazer uma pesquisa bastante profunda no sentido de descobrir as causas, o que estaria realmente na raiz desse problema. Eu queria, evidentemente, ajudar e empreendi essa pesquisa sincera. Inicialmente, essa pesquisa foi feita exclusivamente na Bíblia Sagrada, através de uma leitura muito cuidadosa, muito criteriosa, e foi feita também com larga utilização das publicações do chamado escravo fiel e discreto das testemunhas de Jeová, representado pelo seu corpo governante, a agência de comunicação de Deus, como creem as testemunhas de Jeová. E utilizei muito o CD-ROM da Sociedade também, que tem todas as publicações de 1970 para cá. E essa pesquisa me levou a inúmeras descobertas. Nessa primeira parte, eu descobri muito a respeito do porquê dessa incoerência. Eu observei que existe uma glorificação muito grande da organização, a organização sempre falada de forma muito gloriosa, muito elogiosa, muito maravilhosa, cheia de brilho, e em contrapartida o indivíduo, a pessoa individual, um ser humano, era sempre incapaz de obter a felicidade ou de obter o conhecimento pleno da verdade bíblica de forma independente desse canal de comunicação. Então, eu comecei a sentir que havia alguma coisa errada. Será que realmente é tão errado assim como se diz a pessoa ter o seu contraponto, buscar conhecer por si mesmo
determinados assuntos e tirar as suas próprias conclusões, ou será que ela precisa sempre que alguém lhe diga e lhe interprete aquilo, assumindo uma posição ou uma prerrogativa especial, né, de ser alguém dirigido pelo Espírito Santo, ou um corpo de homens dirigidos pelo Espírito Santo de Jeová? Então, a partir dessas constatações iniciais, e eu tenho aqui comigo, até como um testemunho que eu guardo, né, diversos rascunhos, tudo isso aqui riscadinho, anotadinho, são muitas folhas de anotação de tópicos que eu alistava e pesquisava exaustivamente, exclusivamente na Bíblia e nas publicações. É claro que num segundo momento eu passei a pesquisar outras coisas também, e existem trabalhos muito sérios, existem coisas que não são boas, claro, mas existem trabalhos muito sérios, muito bem feitos na internet, não só em sites relacionados à religião, não, às testemunhas de Jeová, em absoluto, até mesmo sites científicos e sites de organizações que não tem nada a ver com a parte espiritual ou religiosa em si. Eu pesquisei muito sobre muitos assuntos e eu gostaria de compartilhar um pouco isso com você, você que tem mente aberta ou que quer se dar essa oportunidade de ouvir o contraponto. Por quê? Porque a organização, ela no discurso, né, para o público de fora, até no Ministério de Campo, ela diz que isso é importante. Ela diz aqui, por exemplo, na Despertai, de 22 de março de 85, um artigo intitulado Mente Aberta ou Fechada, qual delas possui? Na página 3. Diz assim: a pessoa de mente aberta está isenta dos laços do preconceito, que certo dicionário define como conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos, ideia pré-concebida, julgamento ou opinião formada sem levar em conta o fato que os conteste. Então, é necessário levar em conta aquilo que contesta, o contraponto dos assuntos, para que se possa chegar a uma decisão equilibrada, a uma opinião fidedigna sobre os assuntos, como pessoa, né? A fim de que você não seja sistematicamente dirigido pelas mentes e pelas consciências de outros. É isso que eu me proponho a fazer. Então eu vou disponibilizar para você um pouco daquilo que eu pesquisei, só um pouco realmente, numa série de vídeos. A Bíblia Sagrada, ela mostra que não é contrário ao pensamento de Deus você colocar sob escrutínio a fé ou as coisas que são ensinadas em sentido espiritual. Um texto muito conhecido, aquele do apóstolo Paulo, em Atos 17, versículo 11, quando ele ali elogia os habitantes de Bereia, diz que eles tinham mentalidade nobre, justamente porque não acreditavam cegamente naquilo que ele, Paulo, que era um apóstolo, inspirado por Deus no seu ensino, dizia. Eles conferiam cuidadosamente as Escrituras para ver se era assim mesmo. Foram elogiados por essa mentalidade. Da mesma forma, o apóstolo João, aqui na sua primeira carta, 1 João capítulo 4, versículo 1, ele diz: amados, não acrediteis em toda expressão inspirada, mas provai as expressões inspiradas para ver se originam de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, é isso que a gente deve fazer. Esse é o pensamento bíblico. Esses homens eram inspirados, tinham realmente uma autoridade apostólica dada por Jesus Cristo e não eram contrários a que se colocasse aquilo que eles ensinavam sob escrutínio. Então, nenhum corpo governante, nenhuma autoridade religiosa, nem um papa, nem de qualquer religião tem a prerrogativa de dizer que aquilo que ele diz é inquestionável e se tornar, então, uma verdade absoluta sem nenhum questionamento pessoal por parte de ninguém. Ninguém realmente tem essa prerrogativa, porque a Bíblia está mostrando que não é errado você escrutinar as coisas com honestidade e chegar às suas próprias conclusões. Na medida do possível, humildemente, de forma bastante objetiva, eu vou tentar efetuar esse trabalho. E se você me der a oportunidade, quem sabe a gente pode depois
aprofundar um pouco mais isso, né? Nos próximos vídeos. Muito obrigado.